dos presentes que o Senhor já te deu. Tua família é um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus. A Rádio 9 de Julho apresenta o programa Família, Fonte de Amor e Vida. Apresentação Padre Aldo Lima e casais amigos. Dos presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais... Amigo e amiga, ouvinte da Rádio 9 de Julho. Você está sintonizado no programa das tardes de domingo, Família, Fonte de Amor e Vida, coordenado pelo nosso Padre Aldo Lima, que todas as semanas nos acompanha, e também com os trabalhos técnicos da mesa de som do Alexandre Cavalcante. Hoje, o programa é uma gravação. Nós temos a participação do Sr. Rubens, Reginaldo e também do Sr. Fabiano. Você pode participar através das redes sociais. Família Fonte de Amor e Vida, @radio9dejulho.com.br. Também através da Caixa Postal 80.115 São Paulo. O CEP é 031 95 970. Pelo Facebook, você digita facebook.com/família Fonte de Amor e Vida. Lembrando que hoje nós não teremos o atendimento pelo telefone, em razão da gravação. Mas não deixe de participar, inclusive fazendo sugestões para o próximo programa, para os próximos programas que você também pode estar relacionando com algum tema importante para a questão da família. Meus caros irmãos e irmãs, queremos estar ao seu lado na sua casa, no ambiente de trabalho, no seu carro, para podermos compartilhar a palavra de Deus. Vamos refletir sobre a nossa realidade. Vamos juntos fazermos a oração do Espírito Santo. Queridos ouvintes, mais uma vez aqui, hoje numa data especial, Dia dos Pais, vamos começar então rezando. Que o Espírito Santo venha em seu socorro, pelo seu pai, se por acaso ele está com vida, está aí no seu meio ou está distante, e também nossa prece nesse dia para aqueles e aquelas cujos pais já se encontram diante da face de Deus. Mas é hora de rezar, é hora de oração. Nosso programa sempre começa dando este passo importante. Rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Invocado o Espírito Santo, certamente ele derramará seus dons, seus frutos na inteligência, portanto, na mente, na consciência, na história dos pais que hoje se encontram aqui conosco. O Reginaldo, o Fabiano e o Rubens hoje terão a palavra um pouquinho para partilhar com vocês, ou com você, ouvinte, que nos escuta com atenção, sobre a experiência do ser pai. A palavra de Deus é sempre muito rica, se a gente abrir lá as primeiras páginas do livro do Gênesis até as últimas páginas das Sagradas Escrituras, o livro da Revelação, o livro do Apocalipse. Nós temos ali experiências assim fortes, marcantes, de uma referência de um Deus que se apresenta como Pai do seu povo, Pai da humanidade. Deus que é Pai, Deus que é protetor, Deus que é cuidador. Veja que a imagem de Jesus também é muito referida ao cuidador, ao pastor, aquele que tem uma responsabilidade direta sobre o seu rebanho. Então é nesta linha
de cuidadores, de protetores, de tutores, de guardadores, daqueles que amparam, cuidam e se realizam como pessoas humanas, é que nós queremos fazer esta partilha neste Dia dos Pais. Um pouco de história, um pouco da existência humana. Todos os nossos colaboradores aqui, pais de famílias que têm uma história, têm, portanto, uma caminhada na sua existência que certamente os ouvintes gostarão de ouvir e farão a sua atenção nesses passos primeiros do nosso programa. Então nós queremos falar um pouquinho da história e depois nós vamos a um conteúdo concreto da experiência do que é ser pai, do como ser pai nos dias de hoje. Então nós vamos iniciar nossa conversa, vamos posicionar ali bem o microfone para o Reginaldo. Parece que ele está um pouquinho distante do microfone, começando então com o Reginaldo. Depois a gente dá a palavra para os outros. Vamos lá, Reginaldo, se apresente, conta aí um pouquinho dessa paternidade. Ok, Reginaldo, sou casado com Maria de Lourdes há 41 anos, tenho 2 filhos e 3 netos. Eu vivi muito pouco tempo com meu pai, 10 anos só, que em 1962, agora 5 dias atrás, dia 7 de agosto, completou quantos anos? 56 anos completou, que ele faleceu. Nós tínhamos um açougue lá no Santa Clara e... Santa Clara é um bairro aqui da Zona Leste. Da Zona Leste. Isso. Está sendo assaltado, um bandido atirou e matou meu pai. Eu daí para frente, mas esses 10 anos de convivência, eu tive todo o tempo com ele. Todo lugar que ele ia, ele me levava, e os ensinamentos. Eu tinha que... Os meus compromissos diários, sem primeiro brincar, eu tinha que fazer os deveres de lição de casa, estudar primeiro, à noite rezar. Ele sentava conosco na cama, contava umas histórias, tal, e mantinha aquele clima de férias em todo julho e dezembro. E mais uma coisa importante também que não me sai da memória, na época de fevereiro em diante, como ele trabalhava, ele fazia parte de uma companhia de teatro amador, ele fazia o Mártir do Calvário, que são os passos da crucificação de Jesus. Então nós íamos nos teatros e participávamos. Essa peça ficava praticamente o ano todo em cartaz. E foi aí a vivência que eu tive com o meu pai. Vocês tinham irmãos? Você tem irmãos? Eu tenho uma irmã, 1 ano mais velha do que eu. Okay, então a Sônia, ela tem 1 ano a mais. Ok, então apresentado aí o Reginaldo, um pouquinho da sua história, do berço da sua família, dessa relação importante aí, o que ele disse, dessa convivência cotidiana, o cuidado, a ligação profunda, 10 anos apenas de convivência, certamente uns 4 assim de consciência, né, com o pai, porque a tenra infância não se dá para ter esta consciência. Mas nós vamos agora então, Fabiano, conte aí um pouquinho sobre esta vivência, essa história, essa ligação de ser filho em primeiro lugar. Depois nós vamos contar o que é ser pai, né? Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Padre Aldo. Meu nome é Fabiano, sou marido da Ângela, que esteve aqui no programa do Dia das Mães. Sou pai da Ana Clara. Sou casado há 16 anos e assim, né? Como o Reginaldo falou que o pai dele faleceu, ele tinha 10 anos. Meu pai faleceu, eu tinha 19. E foi, assim, complicado pra gente, né? Porque meu pai, ele era muito presente. Então a gente sempre tinha ele desde pequeno. Então a gente viajava junto.
ele sempre estava em casa, a gente precisava dele, ele ajudava. Então, assim, quando ele não podia, ele se virava e dava um jeito de sempre estar presente. Ele tinha, assim, os gostos dele, gostava de pescar, ele era mecânico, ele gostava de mexer em carro. Então, assim, comecei a gostar de automóveis por causa dele. E isso fica, né? Porque eu acho que ser pai, em vez de só falar, é muito mais que isso, né? É ser exemplo. Então eu tive tudo isso. Meu pai faleceu de um problema cardíaco, ele teve um aneurisma de aorta. Então, e foi muito rápido também, né? Ele descobriu a doença em setembro e em janeiro ele faleceu. E assim, meus irmãos, eu tenho 2 irmãos, né? O Cleiton e a Josiane. E eles na época tinham 14 anos. Então eu acho que para eles isso pesou demais. Porque, assim, eles são gêmeos e eu era muito mais próximo do meu pai. Só que, assim, no momento que você começa a ter a figura do pai por perto, né, ele se foi. E meio que sobrou isso pra mim. Então, assim, era complicado. E, como eu já falei outras vezes aqui, nós temos uma coisa muito... Pelo menos eu acredito muito no plano de Deus. Porque era assim, eu trabalhava num lugar, eu fui promovido em agosto, ele ficou doente em setembro. Aí, passei a ter um salário substancial na época. Para um menino de 19 anos era muito bom aquele salário. Falei, agora eu vou começar a fazer as coisas que meu pai não pôde fazer. Então falei, vamos trocar de carro, vamos reformar a casa, vamos fazer as coisas. Aí ele ficou doente. Aí quando ele faleceu no final de janeiro de 1995, ele era aposentado e trabalhava. Então, assim, eu tive que sustentar a casa durante 6 meses. Porque foi o tempo que demorou para minha mãe começar a receber a pensão. Então, assim, aquilo pesou. Só que Deus sempre sabe o que é melhor pra gente. E é isso que eu tento passar pra minha filha. Um exemplo de pai, um pai presente. E eu tento ser pai, eu não tento ser só amigo. Ok, Rubens, então já vimos 2 pais que não têm pais assim, porque Deus já recolheu a todos. Rubens, pela idade, sei também que não tem, mas conte um pouquinho desta infância, antes de você adentrar aí no texto substancial sobre o pai nas Sagradas Escrituras, um pouquinho desta história. Vamos recordar aqui um passado, porque isso também, a nossa história nos dá a base, né? Padre Aldos e amigos da Rádio 9 de Julho, boa tarde. Hoje é um dia especial, Dia dos Pais realmente, mas o que a gente nota, Padre Aldo, que eu acho interessante é que, conversando com esses amigos que aqui estão, com o Reginaldo, com o Fabiano, na hora que o senhor fala normal e às vezes até dá uma daquele, não vou dizer machão, mas de homem com H maiúsculo, vai? Falando duro, rígido, mas na hora que volta a falar do pai, o senhor nota que em determinado trecho a voz se foi. Ela partiu para outro lugar, parece que foi junto com o pai. Isso demonstra, na realidade, um sentimento, né, que todo ser humano tem por aquele pai, evidentemente, que amou seu filho, que cuidou. O Rubens é filho de um casal. O Rubens é filho de José e Maria Conceição, minha mãe, José, meu pai. E 3 filhos na casa, eu, homem, Durval, homem, e a Dirce, mulher. Os 2 faleceram e o Rubens ficou aqui, com a graça de Deus, para contar a história da família. Um pai humilde, trabalhamos muito tempo não tenho hoje, ao contrário de muitos que escolheram onde foi, trabalhei na roça, muito difícil, tombando terra, arando terra, transportando coisas com animais, tombando terra com trator, e o papai sempre do lado dizendo o seguinte: cuidado no que dizem, cuidado no que falam. À noite, mesmo cansado, ele se assentava na sala. Eu nunca me esqueço uma coisa interessante: eu deitava no colo dele para adormecer, ele usava naquele tempo cigarro de palha e um isqueiro, que era o combustível do isqueiro, era gasolina. Eu não precisa dizer que cheira forte. Então o Rubens dormia ao som de uma música que ele cantava e com o cheiro da gasolina no nariz. Hoje não sou chegado muito a carros movido a motor, mas na verdade sinto essa história toda. Um pai que foi dedicado, um pai que falava pouco, mas o que falava eram coisas que marcavam a gente. Nunca chegando num local, tome as primeiras cadeiras, sente nas cadeiras de trás, espere ser convidado para chegar à frente. Mentir nunca.
fale a verdade, por muito duro que seja esta realidade que a gente tem, porque a verdade não tem questionamento da verdade, tem da mentira sim. Isso me trouxe uma lição muito boa, que hoje sou casado com Aida Teixeira Rodrigues, a pessoa que constantemente vem à rádio também, atende os telefones dos ouvintes, e temos 2 filhas que é fruto desse casamento. Graças a Deus, caprichamos no carinho, no amor, na educação, e elas estão aí hoje formadas e acho que agradecem o pai e a mãe que tem. Ok, vamos completar uma rodada de improviso, Gilberto. Conta aí um pouquinho aí da sua infância, irmãos, um pouquinho dessa aqui. Também vou contar um pequeno episódio. O Padre Aldo nunca se expõe, ele é sempre reservado, mas hoje eu contarei um pequenino episódio. Pode... O senhor fica tranquilo que nós vamos abrir um espaço para ele, né, Gilberto? Ele precisa. Vamos lá, Gilberto. Com certeza. Bom, depois eu estava com 9 meses, meus pais vieram para São Paulo e o senhor Rubens, também o senhor Reginaldo, devem se lembrar muito da CMTC, né? Companhia Municipal de Transportes Coletivos. O Fabiano também disse que lembra, mas o meu pai trabalhou a vida toda na CMTC, ele foi motorista, depois instrutor, né? De motoristas novos, como se diz, instrutor de operações. Mas ele, num determinado período, sofreu um acidente, e quando eu tinha 9 anos, aliás, quando eu tinha 7 anos de idade, 7 para 8, nós voltamos para o interior, porque meu pai estava encostado, né? Não podia trabalhar mais. E então ali eu tive convivência com avô, com tios, com meu próprio pai, né? E a experiência de aguardar o encaminhamento da nossa vida. Depois de 3 anos, então meu pai pôde retomar os trabalhos, voltamos para São Paulo em 1970, e aí eu convivi com ele, que trabalhou muito, daqueles pais que dedicou a vida ao trabalho e ao cuidado com a família, né? Então essa atenção, esse cuidado, eu aprendi muito do meu pai. Assim também que comecei a trabalhar e depois a fazer um curso universitário na PUC, que foi muito importante na minha vida, né, também, eu tive o privilégio de poder ajudar os meus pais, né? Meu pai é daquele trabalhador que trabalhava, mas sempre com dificuldades, ele e os colegas dele, né? E eu pude então compartilhar com eles, assim, que a exemplo do Fabiano, quando comecei a receber um salário um pouquinho melhor, quando comecei a trabalhar, comecei também a ajudar em casa e, enfim, a nossa família unida foi melhorando as suas condições, né? Uma casa um pouco melhor, e foi nesse sentido, né? O cuidado com a família, essa dedicação, esse grande exemplo que eu trago e procuro hoje também compartilhar com os meus filhos, com a minha família, né? É uma realidade nova, diferente, desafios novos, né? Mas esse amor, essa dedicação, eu carrego porque é de família isso, né? Eu aprendi com a minha família. Há poucos dias estive no interior de Minas, fiquei lá sem combustível, sem poder voltar, mas foi umas férias assim excelentes. Se eu tivesse programado, talvez não seria tão bom. Estava lá sozinho, não estava com minha mulher e meus filhos, mas estava lá para resolver um assunto e acabei ficando durante todo o período da paralisação, né? Sem o combustível, a cidade não tinha combustível. E aí fui reencontrando as pessoas do passado, reencontrei tia, que conversando comigo, eu fui relembrando a família e me emocionei muito. Em praça pública, me vi chorando, né? As lágrimas desciam por causa da família, né, gente? Por causa da família. Então a família realmente toca muito, é a grande riqueza que nós temos. Meu pai também faleceu repentinamente, aos 65 anos, por um infarto fulminante, mas é realmente a lembrança, as boas recordações é que ficam. Ok, aqui então na rodada ninguém tem, todos os pais faleceram, mas assim, eu convivi com o meu pai até os 14 anos, por causa da minha vida religiosa, etc., seminários e formação. Mas assim, coisas assim, marcantes de infância que me recordo assim, com memória muito viva, é o gosto dele por espingardas e matar aves no voo, né? Hoje seria contra a ecologia, etc. E cachorros, assim,
aqueles cachorros próprio para caça. Espingarda chumbeira, aquelas que carregavam o cartucho ou o próprio cano da espingarda, né? Tinha umas automáticas também, viu? Ele era evoluído. Não tinha, às vezes a prioridade era automática. Ok. Chamada bereta, me recordo, tinha na parede, etc. Mas também um fato muito marcante foi o sepultamento do meu pai, porque nós somos 11 irmãos, um faleceu muito criança, e depois de 15 anos eles pegaram uma criança, adotaram uma outra criança. Então nós somos 11 de qualquer forma. Então nós somos 11 irmãos. Tem um outro que é sacerdote. E um fato assim muito assim duro de ser enfrentado é sepultá-lo, né? Imagina que meu irmão presidiu a celebração e eu preguei. Imagina aquele cenário, um monte de irmãos, uma multidão ali, e enterros no Nordeste parece com enterros também em Portugal, né? É todo um cenário assim, é um verdadeiro drama, né? Isso é uma coisa que de fato não sai da minha memória. Mas boas recordações e um caminho de lutas. Imagine você, ouvinte, criar 11 filhos. Claro, nós somos criados no riacho, né? No quintal, na fazenda, num sítio, etc. Isso tudo também favorecia ter muitos filhos. Mas agora o nosso programa pede um intervalo, nós queremos ouvir uma canção especial, porque tem aí um cantor famoso, né? Cantor famoso, Padre Aldo, o nome da música é Meu Velho, cantor Altemar Dutra. Os antigos gostavam e acredito que os novos também. Não é do meu tempo, mas é do tempo daqueles que estão aqui na minha frente, né? E dos nossos ouvintes. Você também não, Fabiano. Vamos ouvir. Na Rádio 9 de Julho você está ouvindo o programa Família, Fonte de Amor e Vida. Apresentação Padre Aldo Lima e casais amigos. Meus amigos, se você precisa de um imóvel comercial ou residencial no bairro da Moca ou região, procure a WTR Empreendimentos e fale com o Vanderlei. Ele vai te oferecer as melhores opções de acordo com as suas necessidades. Ligue para o telefone DDD 11, número 2796-5776. Marque esse nome, WTR, e fale com o Vanderlei. Supermercados da Avó. Há mais de 30 anos servindo com responsabilidade toda a zona leste da capital, Alto Tietê, Taboão da Serra e São Bernardo do Campo. Sempre com os melhores produtos e ofertas. Para saber qual da Avó fica mais perto de você, entre no site www.davó.com.br. Davó, os supermercados de toda a família. Queridos ouvintes, estamos aqui refletindo sobre paternidade, sobre ser pai, um pouco de história, recordando nossa infância, a trajetória da nossa vida, a experiência da vida humana. Hoje nós queremos, então, dentro desse dia festivo de encontro com as famílias, almoço, dia de orações também. Você que não tem o seu pai aqui na terra, é momento também oportuno para uma oração. Se você ainda não visitou uma igreja, apresente lá o nome do seu pai na celebração da Santa Missa. Faça esta sintonia, né? A única ligação que nós temos com aqueles que partiram é a via da oração. Este é o único canal que nos resta para que Deus se faça realidade na vida daqueles que partiram. Vamos então, continuando o nosso programa, falando um pouquinho, dar significado, né? Acho que é importante a gente recuperar o significado até da palavra pai, né? Não no sentido de uma simples autoridade dentro de casa, mas vamos agora, Rubens, vamos falar um pouquinho aí do significado desta palavra, ser pai, a palavra pai, que base tem nas escrituras, de onde vem esta palavra? Padre Aldo e amigos que estão nos ouvindo nesse momento, é o seguinte: todas as vezes que nós usamos, principalmente os católicos, apostólicos, romanos, toda vez que se fala no pai, precisa se fazer uma reflexão que antes do nosso pai físico, nós tivemos o nosso pai do céu. Então, quando se fala de um,
não podemos esquecer do principal. Aliás, é uma coisa muito bonita isso, né, Pai? Porque a gente perde o Pai da terra, mas quando a gente nasceu, antes da gente nascer, já tínhamos o Pai do céu, e quando a gente se vai, dizemos nós, os católicos, que vamos nos encontrar agora com o Pai eterno, com o Pai, o nosso Pai do céu. Então, temos que lembrar do bondoso Pai do céu, que consta, que faz parte da Santíssima Trindade. Quando nós dizemos Pai, Filho e Espírito Santo, estamos dizendo exatamente desse Pai. Antes, porém, Padre, uma curiosidade, eu tive que fazer uma pesquisa e esses dados eu fui buscar exatamente num livro chamado Chave Bíblica, que eu até aconselho àqueles que não o possuem, a hora que tiver oportunidade, exemplo, cuidado com as compras que a gente faz por aí, que hoje em dia tem gente torcendo a direção do livro para nos levar para onde quer. Procure uma chave bíblica das nossas livrarias que vendem, não vou citar nome, que vendem livros católicos realmente, e essa chave bíblica, na realidade, ela faz um índice alfabético de todas as palavras, por exemplo, da palavra amor, da palavra pai, e assim por diante. E o cidadão que quer falar sobre um tema dentro da nossa religiosidade pode buscar lá e verificar quais são as passagens bíblicas que contêm esses temas. E consultando a minha chave bíblica, eu me deparei com nada menos que 164 vezes da citação pai. Curiosamente, foi procurar, porque eu queria saber também do termo mãe, porque quando se fala em pai se pensa na mãe. Ou seja, não existe pai sem que tenha mãe, porque a mãe é que na realidade gera o bebê e traz até a terra para mostrar para todo mundo, olha, esse é fruto da nossa relação. E o termo mãe consta como prioridade em torno de apenas 36 vezes. É evidente que isso, Padre Aldo, não quer dizer que a mãe seja, na verdade, menor do que o pai. É o que, na verdade, quando se escreve a Bíblia, se escreveram os trechos bíblicos, se preocuparam mais em fazer anotações daquilo que Jesus fez, da antiguidade que nós tínhamos, mas a mãe aparece em vários outros locais que não como termo inicial do texto bíblico. Nós podemos, por exemplo, citar o caso da citação de Marcos 10:19, que diz, dentre outras coisas, é lógico, evidente, honrai ou honre seu pai e a sua mãe. Ou seja, nesse texto, o contexto também traz a palavra mãe. E sobre o termo pai, nós podemos nos dar uma orientação, tomar como base Lucas 11, onde vamos encontrar algo que diz o seguinte: um dia, quando Jesus estava rezando num determinado lugar, quando ele terminou a sua oração, um dos discípulos que estavam presentes disse assim: Senhor, ensina-nos a rezar como João ensinou aos discípulos dele. Ou seja, ele fez uma referência de que o João ensinou os seus discípulos a rezarem. E nesse questionamento, quando Jesus respondeu, não vou fazer outra coisa senão ler o texto, porque aqui é Jesus quem está dizendo. Jesus disse o seguinte: quando vocês rezarem, digam: Pai santificado, seja teu nome, venha o teu reino, dá-nos a cada dia o pão de manhã e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos todos aqueles que nos devem e não nos deixeis cair em tentação. Naquele momento que Jesus dizia isso, Padre Aldo, ele usou uma expressão bonita, né? Que ele disse, para falar com o Pai, ele disse Abá, que é um vocábulo que significa pai em várias línguas semíticas e praticamente em todos os locais que nós vamos ver qualquer coisa ligada à religião, que se volta à origem do pai, nós voltamos a esse termo. É um termo muito utilizado, corriqueiramente significa, refere-se carinhosamente ao genitor, sabe? Que adquiriu um alcance muito grande nos dias de hoje, principalmente para quem é religioso. Quem não é religioso não acredita no pai, ele nasceu do gomo da taquara, eu não sei para onde ele vai, não me interessa, só que tem um problema. Ele está perdido num mundo em que Deus é o nosso prefeito, o nosso gestor, o nosso dominante. E Abá significa também, como já disse, paizinho. A partir de então,
No momento em que Jesus faz essa referência, além de dizer, ao contrário do Velho Testamento, que aparecia Deus como algo que, olha, se você fizer isto é pecado, você vai ser castigado, ele chega e chama o papai do céu de paizinho. Além de tudo, ele diz paizinho, e quando ele fala sobre o Pai é nosso, ele está nos colocando na igualdade de seu irmão, de filho de Deus também. E todas as vezes que eu me vejo diante dessa explicação, padre, eu fico pensando o seguinte: como foi a vida daquelas pessoas que nasceram, cresceram e morreram antes da vinda de Jesus? Eles ouviam falar que tinha um Pai do céu, que tinha um Pai Salvador, que tinha um Pai protetor, mas não viram essa testemunha viva que aqui esteve entre nós e que disse: não, vocês podem falar com o paizinho, pode orar com o paizinho. Não viram a expressão afirmativa de que Deus é nosso Pai e que Cristo que aqui veio era nosso irmão. Mas tenho que entender que, como Deus, perante Deus tudo é possível, nós temos que ter a certeza que mesmo aqueles que nasceram, cresceram e morreram antes da vinda do Cristo, na verdade, acabaram tendo a sua salvação, porque Deus não deixa ninguém na mão ou deixa ninguém na rua. E esta é minha indagação. E falando rapidamente, nós não podemos nos esquecer também de um pai que foi o exemplar pai que criou Jesus Cristo, que ficou junto com Jesus Cristo na sua infância, que era o pai chamado, que nós chamamos hoje de São José, que era, na realidade, formava o trio da família sagrada. José, pai, Maria, mãe, e o menino Jesus, filho. Pai, mãe e filho, que é o nosso exemplo hoje de família sagrada. Padre Aldo. Nosso tempo ele é curto, nós vamos reservar mais um tempinho para um testemunho direto dos nossos participantes, que é o comentário do que é ser pai hoje. Apenas uma pequenina observação sobre esse termo Abá. É Jesus insistindo, né, para que nós não tenhamos esta referência, esta ligação entre o Pai do céu como algo muito distante, estranho, mas convocando os seus ouvintes a uma intimidade com o Pai do céu. Nós vamos a um pequenino intervalo, mas com uma bela canção, Fábio Júnior cantando uma música que todos conhecem. Essa é do nosso tempo, hein, Fabiano? Pai. Na Rádio 9 de Julho você está ouvindo o programa Família, Fonte de Amor e Vida. Apresentação Padre Aldo Lima e casais amigos. Caro ouvinte, lembrando que o programa de hoje é uma gravação, programa especial para o Dia dos Pais. Portanto, não há como participar através do telefone. No próximo domingo, você pode participar ligando para o telefone 3932-1600. Mas hoje, como eu disse, é uma gravação, um programa especial para o Dia dos Pais. WTR Empreendimentos. Se você precisa de um imóvel comercial ou residencial no bairro da Moca ou região, procure a WTR Empreendimentos e fale com o Vanderlei. Ele vai te oferecer as melhores opções de acordo com as suas necessidades. Ligue para o telefone DDD 11, número 2796-5776. Marque esse nome, WTR. Supermercados da Vó. Há mais de 30 anos servindo com responsabilidade toda a zona leste da capital. Alto Tietê, Taboão da Serra e São Bernardo do Campo. Sempre com os melhores produtos e ofertas. Supermercado da Vó, o supermercado para toda a família. Queridos ouvintes, queremos aproveitar nesse dia de festa e também para que possa também nosso programa é um programa formativo. Então nós queremos também, se dispuseram aqui os nossos colaboradores a fazer uma partilha, né? Uma partilha da vida, né? Não queremos apresentar para vocês nenhum conteúdo acadêmico, mas também não alguma coisa fora da realidade, isso também não. Então hoje a ideia desta última parte do nosso programa é um pouquinho partilhar. Então começando o Reginaldo, Fabiano, Rubens, também o Gilberto, ser pai hoje, né? Desafios, enfrentar, né? A questão da educação
educação no sentido amplo, né? Humana, espiritual, questão civil, regras, normas, né? Quando nós falamos de regras, né? Veja, a pedagogia do ensino, né? O afeto, portanto, a formação humana, né? É muito importante. Então, isso que os nossos ouvintes certamente esperam hoje, né? O desafio hoje, os desafios da paternidade, os desafios de ser pai, de ser avô, né? De ser gente boa neste mundo. Gente ruim tem muita, né? Então, qual o diferencial hoje de um cristão, de um pai cristão? Que partilha vocês poderiam, claro, sem nenhuma exposição particular, mas como forma de ajuda para os nossos ouvintes? Reginaldo. Eu diria para os pais de hoje curtirem mais seus filhos, ter mais tempo com eles, na medida do possível sair, brincar, rezar com eles, nunca deixar de rezar à noite, para que eles possam ter uma noite boa de sono, ir aos domingos na missa, levar os filhos para que eles já vão acostumando também no preceito católico para que compareça às missas aos domingos. Ok, Reginaldo, agora essa é uma palavra importante que eu sempre, assim como também sou educador de alguma forma, ou de muitas formas, né? Eu sempre fico preocupado hoje porque nós estamos vivendo uma crise de valores. Dentro desses valores existe a questão de um valor importante para a organização da família, da sociedade, que é a questão da autoridade. Parece que há um embate, é como se a autoridade fosse alguma coisa, a nossa inimiga, né? É o nosso inimigo, é o nosso rival. Então, como cultivar, como manter a autoridade, a referência de autoridade, de gestor, como dizia o Rubens, o prefeito, né? Num sentido também afetuoso. Como manter sem perder o afeto? Como ser um pai hoje que tem a sua referência de autoridade e ele não perde o afeto, essa ligação amorosa com os filhos? Sua experiência pode contar, se quiser, claro. Eu posso contar na referência dos meus filhos. Eu, como não tive tanto afeto com meus filhos quando eles eram pequenos, eu tinha um problema de saúde e não tive tanto acompanhamento. Então, hoje, eu faço isso com os netos. E os netos me acompanham. Tudo isso que eu acabei de falar, eu faço com eles. Eles vão à missa comigo, eles dormem em casa, nós rezamos antes de dormir, partilhamos, brincamos. Então, é um meio que eu acho de estar mostrando para os filhos e nunca deixar aquele companheirismo, para que os filhos acreditem em você. Ok, só um detalhezinho para os ouvintes é que tomara que o Reginaldo não seja daquele tipo de avô que fica querendo tomar o lugar do pai, né? Acho que não é assim não, né? Não, jamais. Então tá bom. Fabiano, partilha aí um pouquinho, você que é pai da Ana Clara. Ana Clara. É o seguinte, Padre Aldo, eu acho que hoje existe um problema sério de autoridade em tudo. Na sociedade, na família. As pessoas confundem, os pais confundem ser pais com ser amigos. Você tem que ser pai. O pai é pai, o pai é autoridade. O que ele fala pode até ser contestado pelo filho, mas a última palavra é do pai. Eu vejo isso na escola da minha filha. Eu vejo algumas situações que eu fico muito bravo, para não falar outra coisa, né? Porque os pais, eles simplesmente acham que o filho é seu amigo. Eles tentam suprir a falta de tempo, que é aquilo que o Reginaldo falou, que ele não tem como dar para o seu filho, porque ele acha que um bem material é mais importante do que a sua presença. Isso não é verdade. A presença é muito mais importante do que simplesmente dar um presente, dar um telefone novo, pagar uma escola boa. Pagar uma escola boa é importante? É importante. Só que a sua presença é muito mais importante. Isso me chama muita atenção, porque minha filha tinha mais ou menos uns 5, 6, 7 anos. A gente foi numa apresentação no semestral lá na escola, onde tinha todos os trabalhinhos deles. E na sala dela tinha um desenho onde todos eles desenharam a família, né? Todas as crianças desenharam suas famílias.
Então, assim, tinha lá uma família com o irmãozinho, a irmãzinha, o cachorrinho, o pai, a mãe. Aí, dentre vários desenhos, tinha um que me deixou triste. Era o amiguinho da Ana Clara, a mãe, a irmã, o cachorrinho, um avião e o pai dentro do avião. Gente, isso aí tá nítido. A criança sente a falta do pai. Então, às vezes eu falo na minha casa que a Ana Clara fica brava comigo. Que eu falo que dentro de casa não é uma democracia, é uma democratura. Ela tem tudo. Até a hora que os pais falarem assim, chega. E aí ela demorou muito, né? Você tem que educar para eles saberem que a última palavra é a sua. Mas assim, ela tem tudo, só que ela sabe que quando a gente fala assim, acabou, acabou. Hoje eu não preciso brigar com ela. Hoje, às vezes as pessoas falam, nossa, como sua filha é educada hoje, mas assim, eu sofri. Pessoas da minha família falavam pra mim assim, nossa, como você é bravo com ela. E na verdade não é bravo, é educação. Ok, Gilberto, conte um pouquinho, você é pai de 2 filhos, é isso? Não, na verdade são 3 e um neto. São 3 meninos. São 3 meninos. Mas assim, eu vou salientar aqui, nós sabemos que a educação, a igreja também, nos vários documentos, exortações, etc., nos lembra que é um grande desafio hoje a educação. E nós no nosso programa não temos a intenção de passar uma receita eficaz para todos os ouvintes, mas uns lembrantes importantes. Eu diria que a presença do pai, né? Ser presente na família e na vida dos filhos. Aqui o senhor Reginaldo já falou de brincar com as crianças, e tudo isso é importante realmente. Passear com as crianças, né? Dedicar algum tempo aos filhos. Isso é extremamente importante. E também criar em casa um ambiente bom, um ambiente alegre. Claro, sem arranhar a autoridade do pai e da mãe. Então, criar os filhos nos valores da honestidade, da ética, nos valores cristãos, né? Então, isso dá autoridade ao pai. O exemplo, a vida dele, isso dá autoridade para que a criança possa entender, o filho possa entender que ninguém, mais do que o pai e a mãe, deseja a felicidade dos filhos. Então a educação na escola, na comunidade, é tudo importante, completa a educação dos filhos, mas eles precisam entender que nós queremos a felicidade deles e nós temos que saber trabalhar para que eles sejam felizes, né? Ter um ambiente em casa de fé, que eles aprendam a amar e respeitar a Deus e também ao próximo, né? E a própria família, valorizar a família. Então eu destaco agora ser presente. Ok, Rubens é pai conheço 2 filhas hoje adultas, mas eu queria que o Rubens, você que já passou, Rubens, pelas várias idades na criação, conte um pouquinho aí rapidamente, não temos muito tempo. Assim, acho que são fases. Ser pai também passa por fases, né? E como encarar estas fases mantendo a sua função, o seu papel, né? Esta referência paterna em casa. Padre, eu gostaria inclusive de aproveitar o momento para o seguinte, dizer que o pai, na verdade, passei por várias fases sim, desde a troca de fralda até hoje, que já são grandes, ajudando sempre a esposa, estando sempre presente, graças a Deus, tudo lá em casa funcionou. Não digo maravilhosamente bem, mas eu acho que está dentro do bom caminho. Eu gostaria, padre, hoje, se o senhor me permitisse, falar um minutinho sobre um pai que, no meu ponto de vista, é o chamado pai herói, que é aquele pai que adota uma criança, o pai que escolhe uma criança, o pai que leva a criança para sua casa. O que nós temos hoje, na verdade, pai, os casamentos são feitos na realidade, eu nem diria que tem maior parte não é casamento, é acasalamento. O cara se une a uma mulher para ver se vai dar certo, vão fazer uma tentativa. Você está namorando? Não, eu estou ficando, tá certo? E destas vezes acaba nascendo uma criança, que aí o pai, que já não é um pai meio de emprestado, e a mãe, que já é uma mãe de formatura, cada um segue para o teu lado e a criança fica, no mais das vezes, perdido pela rua. E nesta forma de aparecer é que eu queria dar um elogio ao nosso pai, aquele pai que adota. Porque o pai que é pai biológico, desde que a criança é concebida, desde que a criança fica na barriga da mamãe, 9 meses, acompanha, leva a mamãe ao médico, tudo bem. Mas esse pai que não tem o filho biológico e que vai à procura de um filho, ele está
procurando o filho porque quer. O filho não era dele, ele assumiu a paternidade desse filho. É exemplo do que aconteceu com São José, que ele assumiu a paternidade do menino Jesus. É lógico que o anjo foi avisar José durante a noite, quando ele dormia, que ia a Maria ter um filho, tudo bem. Mas, na verdade, eu vejo ali também o primeiro exemplo de pai adotivo. Então, pai, você que é um pai adotivo, você que adotou uma criança, você faça o seguinte: trate essa criança normalmente, que todo mundo gosta de disciplina. Nunca minta a uma criança, porque ela descobre a mentira e você cai no descrédito. A vida é para ser tratada, tanto o pai que é biológico como o pai que é o pai que adotou uma criança, ele deve ter em mente que a criança fica em eterna pesquisa, porque ela está no aprendizado. Tudo que você faz, ela imita. Se você fizer coisas boas, sai coisas boas. Pai, não adote aquela máxima da sociedade: faça o que eu mando, mas nunca faça o que eu faço. Se você não quiser que seu filho não vá fumar amanhã, não fume na frente dele. Se você não quiser que seu filho não vá beber amanhã, no mundo das drogas de hoje, não fique bebendo na frente dele. Coloque sobre a mesa da sua sala uma revista boa, não uma revista de armamento para que se mate alguém, para que se ensine a matar. Pai herói, pai que adotou uma criança, você escolheu, você sabe por que você escolheu. Nem sempre o pai biológico tem essa consciência. Já que ele nasceu, eu vou ter a obrigação de cuidar. E esse outro ao contrário. Ele foi escolher, ele quis com a consciência ser pais. Parabéns, pais que tiveram a coragem de adotar uma criança. O Rubens recorda da questão da adoção, né? Inclusive nós temos na nossa equipe um exemplo bonito do Irineu, que fez essa experiência na sua vida. Mas recordar também, por que não recordar dos casais de segunda união, que foram para a segunda união e encontraram uma família grande e acolheram aqueles filhos e juntaram os filhos. Porque, claro, aqui o nosso programa, sendo um programa que fala em nome da igreja, a nossa ideia, claro, é sempre valorizar e apresentar aquela família modelo, mas também famílias que se unem com muita generosidade, né? A palavra padrasto e madrasta, né? Pode soar muito ruim, mas muitos dos nossos ouvintes que estão ouvindo fizeram experiências maravilhosas com aqueles que assumiram, né? O cuidado, né? Foram o seu padrasto, né? Às vezes por causa de viuvez também, pessoas que se juntaram ou que se casaram num segundo casamento, encontraram ali os filhos que não eram seus biologicamente, mas que acamparam esta responsabilidade de um modo santo. Padre Aldo, mas se o senhor for levar à risca esses casais que se juntam em segundas uniões, em que ela tem filhos e ele também tem filhos, é mais do que uma adoção simples, é uma adoção de uma esposa, é uma adoção dos filhos da esposa, e ela adota um marido e os filhos do marido. Veja que quantas adoções surgiram aí. É um coração, no mais das vezes, muito mais generoso do que uma adoção simples. Adoção por atacado, vamos dizer assim. Ok, caros ouvintes, que bom que você nos acompanhou. Estaremos aqui no próximo domingo. Desta vez, certamente estaremos ao vivo. Hoje é uma gravação, mas no próximo domingo estaremos aqui no mesmo horário. Nós queremos dar uma bênção para você, para a sua família, para a sua casa, para o seu pai. Recordar também, rezar também pelos os órgãos que cuidam, né, da adoção. Hoje há uma reclamação muito grande no nosso Brasil de que é uma verdadeira via sacra, né? Quando um casal começa o caminho para adotar uma criança, são testes, são cursos, são averiguações. É claro que isso tem que ser feito com muito cuidado, mas a burocracia não pode estar acima do ser humano. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. E Ele quer. Os presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus. A Rádio 9 de Julho apresentou o programa Família, Fonte de Amor e Vida. Apresentação, Padre Aldo Lima e casais amigos. Abençoai a minha casa, cuidai bem dela.
abençoai